Que a graça de Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, reine em seu coração e que a paz de Deus também reine em sua vida. Bom dia, é um prazer e um privilégio estar falando com você e tendo a oportunidade de expor uma parte da palavra de Deus. Nós somos a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja, ela está localizada na Rua Pedroso, número 351, Bela Vista, São Paulo. Nós temos os nossos cultos dominicais. O primeiro é realizado às 9h30 e o segundo às 18h30. Naturalmente que estão suspensos devido ao problema do Covid-19. Mas, querendo Deus, muito em breve nós estaremos retornando e realizando um culto dominical até que toda a situação se normalize. Temos também a nossa escola dominical, às 10h15. Em nossa escola dominical, nós tratamos de temas doutrinários, éticos, relacionados à vida cristã e também momentos de estudar algum tema atual. Teremos muita alegria em recebê-lo em nossa igreja quando esta pandemia passar e assim juntos estarmos louvando ao nosso Deus e nosso Pai. Vamos orar nesse momento ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, como é bom estar na Tua presença. Como é gostoso, ó Deus e Pai, falar com o Senhor através da oração. Primeiramente, exaltando a Tua pessoa. Só o Senhor é Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E também te agradecer pela semana que nós passamos. Lutas, batalhas, momentos difíceis, mas também momentos de vitórias, de alegrias, momentos em que nós pudemos compartilhar a Tua palavra, aprender do Senhor, lendo, meditando e estudando na Tua palavra. Obrigado, Pai, porque na semana finda, na Tua providência, nada nos faltou. Nós tivemos tudo o que precisávamos. E nós te agradecemos pelo Teu cuidado. Porque o Senhor livrou-nos de perigos, guardou-nos de males, e o Senhor nos sustentou com a Tua mão bondosa e maravilhosa. Oramos, ó Pai, em favor da nossa pátria, que vive momentos difíceis, momentos tensos, ó Deus e Pai. Oramos em favor das autoridades constituídas. E a nossa oração é que o Senhor recompense aqueles que são fiéis a Ti, mas também aplique a Tua justiça naqueles que zombam do Senhor, que desprezam a Tua palavra e que agem de forma sempre oposta aos Teus ensinos e à Tua verdade. Oramos em favor da Tua igreja espalhada em nosso país. Que o Teu povo permaneça fiel a Ti, firme na Tua palavra. Que o Teu povo continue, ó Pai, pregando ousadamente a Tua palavra. Senhor, livra-nos de cair no comodismo. Livra-nos de cair em pecados, mas fortaleça-nos, ó Pai, que sejamos fiéis ao Senhor, íntegros para a glória do Teu nome. Oramos também em favor da igreja perseguida, aqueles nossos irmãos em países onde sofrem impedimentos
de poder adorar ao Senhor, de poder servir ao Senhor publicamente. Que estes irmãos permaneçam fiéis a Ti, que eles mantenham-se sempre firmes na Tua palavra, que a vida deles e o testemunho deles seja também um exemplo para nós. Olha também por aqueles que passam momentos difíceis em suas vidas, enfermidades, desempregos ou outras dificuldades. Que o Senhor fortaleça a cada um, sustente a cada um. E também quando nós agora expormos a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos oriente, nos ilumine e que nós sejamos edificados pela Tua palavra e confrontados por ela. E assim venhamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos-te porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor sempre está conosco. Nós buscamos a Tua presença no glorioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Há um hino que é muito bonita, a letra do hino, e ela também diz muito a respeito da mensagem que nós vamos pregar nesta manhã. É o hino A Certeza do Crente, é o número 105 do Inário Novo Cântico. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Não sei o modo como agiu o Espírito Eternal, que um dia a Cristo me atraiu em convicção real. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim. Não sei se ainda longe está, ou muito perto vem, a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Letra maravilhosa que fala a respeito do amor de Deus revelado a nós. E este amor nos dá confiança para crer e descansar em Deus, sabendo que um dia o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Mas, enquanto Ele não vem, nós temos uma obra na terra, nós temos uma missão aqui na terra. Eu convido você a acompanhar a leitura da Palavra de Deus no primeiro livro de Reis, capítulo 18, e eu vou ler até o verso de número 15. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, nós vamos ler, ou eu vou ler até o verso de número 15. Nós lemos assim: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas
e assim não será preciso matar nenhum animal. Por isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção, Elias foi noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer a seu senhor: Elias está aqui. O que fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, o meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes, para ir e dizer ao meu senhor: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te, quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe, e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o meu Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes: vá dizer ao meu senhor: Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje me apresentarei a Acabe. É claro que nós podemos compreender a preocupação de Obadias, mas eu quero chamar a nossa atenção para estas palavras do profeta Elias. Juro pelo Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje me apresentarei a Acabe. Eu quero levantar uma pergunta a você. A quem você serve? Parece uma pergunta simples, uma pergunta de fácil resposta, mas eu quero lembrar a você que nem sempre as respostas que nós damos, elas refletem o que nós cremos. Por isso, é importante refletir primeiro, antes de responder. Quando Elias disse a Obadias: a quem eu sirvo, ele sabia, ele conhecia. Era um homem de Deus. O tempo do profeta Elias era um tempo de apostasia, de sincretismo religioso, a tentativa de reunir várias religiões, como que se todas elas fossem boas, todas elas realmente levassem de fato a Deus. Era um tempo também de calamidades físicas sobre a terra, em especial a seca e a fome. É claro que em tempos de seca, a fome não é a única calamidade. Mas eu quero ressaltar apenas essas duas, fome e seca. E é num período desse que Deus levanta um homem chamado Elias para desafiar uma nação, para confrontar uma nação a respeito da verdade de que há um só Deus, Deus único e verdadeiro. Mas será que o tempo do profeta Elias é diferente do nosso? Será que as circunstâncias da época de Elias são diferentes da nossa também?
É curioso que, por exemplo, nós vemos a religiosidade crescendo, não apenas em nosso país, mas no mundo. Mas o que cresce é a religiosidade. Não há vidas transformadas pelo Espírito Santo. Não há vidas mudadas pelo Espírito Santo. As pessoas criam seus deuses, as pessoas criam suas religiões e querem servir aos seus deuses, mas não ao Deus único e verdadeiro. Quem era o profeta Elias? Sabemos que ele era um profeta de Tisbe, em Gileade. Sabemos também que ele exerceu seu ministério profético, provavelmente entre os anos 854 a 852 a.C., no Reino do Norte, lá em Samaria. E, de uma maneira muito interessante, ele é introduzido na história profética sem apresentação. Mas sabemos que ele exerceu uma grande influência nos seus dias, foi um grande opositor do sincretismo religioso e um autêntico pregador da palavra de Deus, nosso Senhor. Elias é muito conhecido pela experiência de não ter passado pela morte. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e, puxado por cavalos de fogo que o separou, Elias foi levado aos céus num redemoinho. Elias não experimentou a morte. Deus tem os seus propósitos para isso, mas nós sabemos de uma verdade que é interessante. Ninguém entra nos céus sem ter um corpo glorificado. E Elias é um exemplo para nós de que nós viveremos eternamente com Deus. Mas o meu ponto não é este. O Deus a quem eu sirvo, você conhece esse Deus? Não o Deus da humanidade, não o Deus que os homens criam, mas o Deus das Escrituras Sagradas. O Deus que se revela a nós através da sua palavra, se apresentando a nós e dizendo quem ele é. Mas antes de Elias dizer a Obadias a quem ele servia, é muito importante para nós olharmos o que estava acontecendo nos dias do profeta Elias. O que afinal havia acontecido para que o povo chegasse naquela situação? Situação de incredulidade em Deus, de apostasia da verdade de Deus, além de passar momentos tão terríveis. É interessante nós olharmos para a palavra de Deus, e Deus prometeu e promete, por um lado, abençoar o seu povo, aqueles que obedecem a Ele, a sua palavra. Mas Deus também prometeu maldições sobre aqueles que não obedecem a sua palavra. No caso de obediência, nós lemos assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. São as bênçãos que Deus promete lá em Deuteronômio capítulo 28, e são bênçãos realmente maravilhosas e extraordinárias. Mas o oposto das bênçãos são as maldições. E maldições por causa da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus,
e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. A questão é simples. É uma questão de escolha. Lembrando que a escolha deve ser feita com toda sinceridade. Se nós escolhemos obedecer a Deus, nós precisamos aprender a obedecer todos os mandamentos de Deus. Mas se nós escolhermos a desobediência, todas as maldições que Deus predisse na sua palavra, certamente cairão sobre aqueles que o desobedecem. A situação do povo na época do profeta Elias revela claramente que o povo preferiu desobedecer a Deus, quebrar os mandamentos de Deus, e então as consequências vieram. Quando nós olhamos para o lado social do povo, nós vemos que o povo sofria, por exemplo, por causa da seca. O país enfrentava uma longa seca que o próprio profeta Elias havia predito em nome do Senhor. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Este fato ocorreu 3 anos e meio antes de Elias apresentar-se a Obadias. Ele está falando diretamente com o rei Acabe. E é interessante que ele diz assim ao rei Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Elias sabia a quem servia, ele conhecia o Deus a quem ele servia. E quando ele faz a profecia de que não haveria chuva nem orvalho durante um longo período, ele não está falando isso em nome dele. Está sendo apenas um instrumento de Deus, um porta-voz de Deus, e trazendo uma mensagem dura ao rei Acabe e a toda a humanidade. Nós sabemos, através de Tiago, que esta chuva, esse período de seca, melhor dizendo, demorou 3 anos e meio. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, os céus enviaram a chuva, e a terra produziu seus frutos. Não foi Elias quem trouxe a chuva. Elias orou a Deus. Foi Deus quem mandou as chuvas. Assim como Deus mandou a seca, mandou a fome, agora Deus manda a chuva. Elias foi apenas um instrumento de Deus. Elias não tinha por ele mesmo poder de fazer chover. E é por isso que Tiago diz: Elias era humano como nós, mas era um servo de Deus, era um homem que temia a Deus, mas temia conhecendo a Deus. A fome realmente era muito intensa. Quero lembrar um período desse momento aqui, mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro
e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha como a viúva aqui vê a vida naquele momento. Sem nenhuma perspectiva de um bom futuro. Elias pede a ela que fizesse um bolo para ele. E ela responde as palavras que eu li agora. Deus não permitiu que nem o azeite nem a farinha acabassem nos jarros daquela mulher. E enquanto houve a seca, não faltou nem o azeite nem a farinha. Essa viúva e seu filho não morreram naquela ocasião pela fome. Mas é interessante que antes de Deus operar esse milagre, ela diz de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo muito marcante ao profeta: estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois vamos morrer. Seca, fome, coisas terríveis, tristes, que a humanidade passa. Tanto a seca quanto a fome foram causadas pela desobediência a Deus. É Deus aplicando a sua palavra sobre o homem, sobre pessoas e sobre até mesmo a sua natureza. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo que os infestarão até que morram. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá, durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos seus filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Jeremias, no livro de Lamentações, descreve especialmente estas cenas aqui. A fome era tão forte, tão intensa, que as crianças recém-nascidas serviam de alimento para as mães. O problema nosso é que nós nem sempre queremos olhar para isto com seriedade. É mais fácil dizer que Deus não é bom, que Deus não é amor, do que olhar para a justiça de Deus e olhar que, quando nós obedecemos a Deus, Deus nos abençoa. Deus derrama sobre nós as suas bênçãos. E há um detalhe interessante, é muito semelhante aos nossos dias também. A vida humana para Acabe não tinha importância. Ele estava mais preocupado com os seus animais do que com a vida das pessoas. Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Não é diferente dos nossos dias, quando pessoas prezam mais os seus bens materiais, prezam mais as coisas que têm do que a vida humana. Dão muito mais importância aos seus bens do que à vida de uma pessoa. É só olhar para a história contemporânea. Quantas pessoas não morrem de fome, de sede? Mas a vida humana para muitas pessoas não tem valor. Não é diferente do período de Acabe, mas também não é diferente do nosso período. Mas é interessante também atentar para um outro momento, um outro contexto
o religioso. Jezabel havia promovido a reunião de religiões, o agrupamento de religiões. Ela introduziu, por exemplo, a adoração ao deus Baal, e Acabe, seu esposo, construiu em Samaria um templo a esse Deus. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. E é interessante ainda olhar para o que Jezabel fazia. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Um total aqui de 850 profetas que serviam a Baal e a Azerá. Deuses diferentes, mas que tinham seus seguidores. E o momento era tão difícil que Jezabel perseguia os profetas do Senhor e mandava matá-los. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Por que o povo de Deus sempre é perseguido? Por que apenas o povo de Deus é perseguido? Não é novidade em nossos dias. A igreja, ela continua sendo perseguida. Em nosso país também, nós cristãos estamos sendo perseguidos. Por quê? Porque aqueles que são perseguidos por causa do Senhor é porque conhecem o Deus vivo, conhecem o Deus verdadeiro, sabem a quem estão servindo. São perseguidos por causa da fé em Deus. São perseguidos por causa da obediência à palavra de Deus. Não é diferente os tempos de Elias do nosso tempo. A vida religiosa da nação era tão crítica. E aquele povo que conhecia a história da nação, que conhecia os milagres que Deus havia operado na história da nação, não servia a Deus. Elias faz uma proposta ao povo lá no Monte Carmelo, e ele diz assim: até quando vocês vão oscilar de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. É interessante isso, o silêncio do povo. Esse é um silêncio acusador. Esse é um silêncio que revela apenas uma vida de desobediência. Se Baal é Deus, vamos seguir Baal. Se Deus é Deus, vamos seguir Deus. Mas o silêncio do povo foi terrível. O povo nada respondeu. A vida espiritual da nação revela um nível de comunhão. É um nível marcado pela falta de obediência a Deus, de amor a Deus, de obediência aos mandamentos de Deus. É claro, havia aquelas pessoas que temiam a Deus,
Deus havia guardado 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos a Baal. Havia Elias, havia Obadias, havia os 100 profetas que Obadias sustentava durante o período em que Jezabel perseguia os profetas. Era um período tremendamente difícil em termos também de religião. E é nesse momento, nesse contexto, que Elias, depois de 3 anos e meio, aparece, tem um encontro com Obadias. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. Essa resposta de Obadias foi porque Elias lhe disse: vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. É interessante, porque Acabe procurou por Elias em todos os lugares possíveis. E a intenção de Acabe era matar Elias. Porque aos olhos humanos, Elias era o grande responsável por isso. Mas não é Acabe quem acha Elias. É Elias quem se apresenta ao rei Acabe. Em termos humanos, o risco do profeta era enorme. É como que se ele estivesse indo para a morte. Porque Acabe e Jezabel queriam intensamente matar o profeta. Mas veja bem, não são eles, Acabe e Jezabel, que encontram Elias. É Elias quem se apresenta a eles. Na verdade, a fome e a seca não foram a causa de tantas dificuldades, de tantos olhos, de tantas situações tristes. Mas foi, na verdade, a desobediência à palavra de Deus. Mas olha uma coisa interessante. Atente para estas palavras do profeta: juro pelo Senhor dos Exércitos a quem eu sirvo, que hoje me apresentarei a Acabe. É Elias dizendo estas palavras a Obadias. Mas ele fala alguma coisa sim que chama a nossa atenção. O rei não precisaria mais procurar por ele. Porque naquele dia ele se apresentaria ao rei Acabe. Mas ele não vai confiado nele. Ele não vai seguro nele. A sua confiança, a sua segurança estava em Deus. O Deus a quem ele servia. Juro pelo Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo. Elias sabia quem servia. Elias temia o Deus a quem ele servia. E a mensagem de Elias ao rei Acabe era esta: Deus enviará chuva. Há uma situação interessante, há uma situação desafiadora para todos nós. Esta ousadia de Elias, ela deve nos motivar também. Esta intrepidez de Elias, nós também devemos ter. Precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. E nós servimos a Deus, não de acordo com o nosso querer, não segundo a nossa vontade, não como nós achamos,
mas obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo à palavra de Deus, fazendo da palavra de Deus a nossa única regra de fé e prática. Quando Elias diz: juro pelo Senhor dos exércitos a quem eu sirvo, que hoje me apresentarei a Acabe, ele não estava com medo, porque a sua confiança estava em Deus, a sua firmeza estava em Deus. A mensagem do profeta era muito clara. A desobediência a Deus ofende a santidade de Deus. A nossa desobediência incita a aplicação da justiça de Deus. E é por isso que nós precisamos aprender a andar na palavra do Senhor. Elias sabia quem servia. Ele conhecia. Você conhece a Deus? Deus. O Deus que se revela a nós nas Escrituras. O Deus que tem poder de realizar coisas grandiosas, maravilhosas e extraordinárias. Você conhece Deus? Você conhece o Criador dos céus e da terra? A confiança de um servo de Deus resulta no conhecimento que ele tem de Deus. E quanto mais ele conhece a Deus, mais forte, mais firme, mais seguro ele é. Você não precisa se apresentar a nenhum rei, a nenhum presidente. Não queira clamar a Deus por seca, por fome. Não faça isso. Não precisa fazer isso. Mas obedeça à palavra de Deus. Obedeça aos ensinamentos do Senhor Deus. E você com toda certeza verá como Deus abençoa você. O período do profeta Elias era um período de muita incredulidade em Deus, de muita apostasia da fé em Deus. É diferente do nosso. A seca e a fome foram consequências da desobediência a Deus e à sua palavra. Não a causa, mas foram consequências. Como entender as tragédias que ocorrem em nosso dia? Estamos vivendo um momento difícil na história da humanidade, uma pandemia que, num certo sentido, parou a humanidade, mobilizou a humanidade, consequentemente trouxe consequências difíceis para nós, problemas na economia, problemas com fome, insegurança, incerteza, mas são consequências, mas não a causa, porque a causa é a desobediência à palavra de Deus. O que é preciso fazer? Voltar-se para Deus. Mas voltar-se para Deus verdadeiramente. Voltar-se para Deus arrependido dos seus pecados. Uma evidência bíblica de um arrependimento verdadeiro é que você vai lutar contra os pecados que fazem você cair.
Você lutará para não viver na prática desses pecados. Se você diz que se arrepende, confessa, mas continua na prática, é porque você não se arrependeu verdadeiramente. Volte-se para Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Conheça a Deus. Não tenha medo de conhecer a Deus. Ele quer que você o conheça, mas conheça o Senhor pela palavra dele, através da oração. Leia, estude, medite na palavra de Deus. Questione a palavra de Deus para aprender. Deus nunca nos deixa sem uma resposta que seja para a nossa edificação. Deus não satisfaz as nossas curiosidades, mas Ele responde quando nós perguntamos com seriedade, quando nós o buscamos de todo o coração. Elias advertiu a nação de Israel: até quando vocês vão oscilar de um lado para outro? Hoje, para nós, tudo o que está acontecendo aponta também para a volta de Cristo Jesus. A nossa fidelidade a Deus nos leva a isto. Nós cremos que Jesus voltará. Mas enquanto Ele não vem, não deixe de viver o verdadeiro Evangelho. Disse no começo, às vezes respostas imediatas nossas, elas apenas expressam um momento e não a realidade. Mas eu gostaria que você pensasse no seguinte: a quem você serve verdadeiramente? A você mesmo? Ao diabo? Ou a Deus? Pode parecer estranha essa colocação minha, mas reflita nisso. A quem você serve verdadeiramente? A você mesmo, ao diabo ou a Deus? Que a minha vida, a sua vida, a nossa vida seja vivida servindo ao Senhor Deus dos exércitos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que nós aprendamos a Te servir de todo o coração, com toda a fidelidade, mesmo em tempos adversos, como era o tempo de Elias, mas ele serviu ao Senhor. Assim também em nosso tempo, tempos adversos, mas que nós sirvamos ao Senhor de todo o coração. Sustenta-nos, ó Pai, com a Tua graça. Fortaleça-nos na Tua palavra e guarda-nos sob o Teu paternal cuidado. Por amor do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado por você que nos acompanhou até este momento. Lembrando que nós somos a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja, ela está localizada na Rua Pedroso, número 351. E enquanto nós não pudermos fazer cultos presenciais, nós estaremos aos domingos, às 9h30, expondo a palavra de Deus. E a nossa alegria é de saber que você está acompanhando conosco, mesmo virtualmente, momentos de adoração ao nosso Deus. Meu nome é José Paulo Broco e eu sou o pastor desta igreja. Que o Senhor Deus abençoe você e guarde você
em sua vida. Amém.